XIV engravidava mulheres enquanto bancava igrejas. João V se envolvia com freiras. O Charles II teve pelo menos 14 filhos fora do casamento e nenhum com a própria rainha. E todos eles eram reis profundamente religiosos. Hoje o vídeo vai ser cancelável porque nós vamos conhecer alguns dos reis mais promíscuos da história. Homens que pecavam, confessavam, rezavam e depois aparentemente voltavam para a programação normal. Só que tem um problema: algumas das histórias mais absurdas contadas sobre eles são verdade e outras são mentira há séculos. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai passear pela Europa atrás dos reis mais safados e contraditórios da história. Da Inglaterra protestante aos reis católicos, da França, Espanha e Portugal. Teve amante, filho bastardo, freira, culpa religiosa e até cirurgia no traseiro, no fiofó, que séculos depois virou uma lenda envolvendo o hino britânico. Bora separar a putaria documentada da putaria inventada. Vamos começar pela Inglaterra, porque tem um recorde ali que ninguém mais chegou perto de bater. O Charles II, que reinou no século XVII, depois da restauração da monarquia, inclusive foi o filho do Charles I, reconheceu formalmente 14 filhos ilegítimos, gerados com pelo menos 7 amantes diferentes. Mas esses foram os que ele assumiu, viu? Os historiadores estimam que foram mais de 20. Só que assim, com a própria esposa, a rainha Catarina de Bragança, ele não teve filho nenhum herdeiro legítimo. As amantes principais dele formam um verdadeiro elenco de época. Bárbara Villeris, que virou duquesa de Cleveland, e sozinha deu 6 filhos ao rei, sendo que a caçula das filhas dela provavelmente nem era biologicamente do Charles, mas foi reconhecida do mesmo jeito, porque questionar a paternidade de uma amante real não era um hábito de uma corte educada. A atriz Neil Ginn, que começou vendendo laranja dentro do próprio teatro antes de virar amante real, é lembrada até hoje como a mais popular entre o povo comum de Londres, justamente por não ter origem nobre nenhuma, numa espécie de história de Cinderelas avessas, só que com escândalo real no lugar de sapatinho de cristal. E a Louise de Kerouac, francesa, duquesa de Portsmouth, enviada para a corte inglesa, segundo alguns historiadores, como uma espécie de agente de influência francesa disfarçada de amante, cumprindo função tão política quanto sexual dentro daquele arranjo diplomático disfarçado de romance. E essa curiosidade atravessa os séculos até hoje, através dessas linhagens ilegítimas descendentes do Charles II, incluem duques ingleses que existem até hoje, por linha feminina, a própria princesa Diana e a atual rainha Camila. Pensa nisso da próxima vez que alguém falar de sangue azul purinho dentro da monarquia britânica. Parte considerável do sangue azulzinho passou em algum ponto do caminho ou pela cama de uma amante não oficial de um rei, que provavelmente nem conseguia contar os próprios filhos direito, sem a ajuda de um escrivão. Aí outro que merece destaque já é da dinastia dos Hanovianos, o William IV, que reinou no início do século XIX. William IV, antes mesmo de virar rei, viveu quase 20 anos com a atriz irlandesa Dorothea Jordan, e o casal teve 10 filhos juntos, 5 homens, 5 mulheres, todos batizados com o sobrenome Fitzclarence, e todos reconhecidos abertamente pelo próprio pai, nascidos entre 1794 e 1807. Só que além deles, parece que existia um filho anterior a esses 10, de uma mãe não identificada até hoje, um menino chamado William Henry Courtenay, criado pela própria Dorothea Jordan com carinho de mãe adotiva mesmo sem ser filho biológico dela, que acabou servindo na Marinha Real e morreu jovem num naufrágio ao longo de Madagascar, juntamente em 1807, o mesmo ano em que o 10º e último Fitzclarence nascia. Os Fitzclarence, já adultos, ficaram famosos por serem muito gananciosos e ingratos com o próprio pai, cobrando títulos e privilégios como se fosse obrigação natural dele. E William IV, já rei, passou boa parte do reinado sendo perturbado pelos próprios filhos bastardos crescidos, brigando por herança, por posição de destaque na corte, por reconhecimento social, que bastardo nenhum, por mais que publicamente reconhecido, jamais ia ter garantido de verdade dentro da hierarquia rígida da própria realeza britânica. Agora a gente passa um pouquinho e vai para o avô da Betinha II, o Eduardo VII, que teve como amante a avó da rainha Camila e mais dezenas, incluindo talvez até a própria mãe do Winston Churchill, que nunca reconheceu, inclusive, filho nenhum, comprovado ou não, de nenhuma das amantes. Claro que tiveram outros reis, mas aqui eu só tô dando uma passadinha nos piores. Agora vamos atravessar o continente
continente até a Espanha, onde a devoção católica esbarrava de um jeito curioso na própria luxúria real. O Felipe IV, que reinou boa parte do século XVII, teve algo em torno de 30 filhos ilegítimos estimados ao longo da vida. O número exato ninguém sabe precisar com certeza, mas a cifra de 30 é mais citada entre os historiadores especializados. E, apesar de todo esse volume, apenas 2 desses filhos foram formalmente legitimados por ele. O mais famoso, reconhecido oficialmente em 1642, foi o Juan José da Áustria, filho de uma atriz chamada Maria Inês Calderón, que o próprio povo chamava de La Calderona. Ui. Curiosamente, vários dos outros filhos ilegítimos dele acabaram entrando para a própria igreja quando adultos, alguns chegando a bispo, o que só reforça o quanto religião e bastardia real caminhavam de mãos dadas naquele reino inteiro. E aqui está o toque bem católico dessa história. O Filipe IV era descrito pelos próprios contemporâneos como um homem genuinamente atormentado pela própria devassidão, sempre se sentindo mal depois de cada novo escândalo. Ai, como sofre! Escrevendo cartas cheias de remorso e promessas que ele nunca cumpria. Era o padrão clássico do pecador católico da época. Pecava, se afundava em culpa sincera, confessava, prometia mudar e voltava a pecar semanas depois, num ciclo que se repetiu por décadas inteiras, tão previsível que quase virava piada dentro da própria corte, mesmo que ninguém tivesse coragem de rir na cara do rei sobre isso. Mas se você acha que o Filipe IV já era um caso extremo dessa contradição religiosa, segura essa. O Filipe V, o primeiro Bourbon a se sentar no trono espanhol, tinha exatamente o problema inverso. Ele levava tão a sério o próprio escrúpulo religioso contra trair o casamento que ele se tornou na prática dependente sexual das próprias esposas. Ele insistia em transar repetidas vezes ao dia, chegando a exigir a presença física da esposa na própria cama durante a noite inteira, comportamento totalmente incomum para os padrões reais da época, onde rei e rainha costumavam dormir separados, se encontrando só ocasionalmente por dever dinástico. E paralelo a isso, ele sofria episódios graves de melancolia, o que hoje chamaríamos de depressão severa, com traço de delírio religioso, convencido em certos momentos de que estava condenado ao inferno por pecados imperdoáveis, precisando de confessores por perto o tempo inteiro só para se acalmar minimamente. A situação ficou tão fora do controle que a coroa espanhola precisou contratar um cantor castrado italiano famoso chamado Farinelli, especificadamente para cantar todas as noites para o rei, numa tentativa de acalmar os episódios de crise através da música, o que funcionava pelo menos temporariamente. Repara na inversão perfeita. O Filipe IV pecava fora do casamento e se sentia culpado depois. O Filipe V canalizava a própria libido para dentro do casamento, de forma tão intensa e obsessiva que virou disfusão emocional documentada, com a própria esposa manipulando o comportamento dele através dessa dependência, decidindo política de Estado inteira, aproveitando do próprio desejo sexual e religioso do marido. Agora chegamos na França, onde os reis Bourbon levaram esse padrão de contradição religiosa a outro patamar de organização logística. O Luís XV, bisneto do Luís XIV, que a gente vai conhecer daqui a pouco, ficou famoso pelo chamado Parc aux Cerfs, uma casa discreta dentro de Versalhes, onde jovens de origem modesta eram alojadas e depois levadas ao próprio rei para furunfar com ele. Só que assim, muitos dos relatos mais chocantes sobre esse lugar, como sequestro em massa e cerimônias bizarras, vêm de panfletos difamatórios espalhados pelos próprios inimigos políticos do rei naquela época, e não de um registro histórico sólido. O núcleo real é perturbador o suficiente sem exagero nenhum. Jovens, tipicamente entre 14 e 18 anos, algumas até mais novas, levadas discretamente ao rei através de um sistema organizado, com direito a valete de confiança cuidando da logística interna, um homem chamado Dominique Lebel, responsável pela seleção e pelo transporte discreto até o quarto do rei. E vale desfazer um mito popular, calma. A Marquesa de Pompadour, a amante oficial e influente do rei naquela época, é frequentemente descrita como se ela fosse tipo a cafetina, né, do Parc aux Cerfs, escolhendo as próprias substitutas dela na cama do rei, numa espécie de sacrifício estratégico calculado para manter a própria posição de poder político, mesmo perdendo a exclusividade sexual. Só que o registro, mais cuidadoso, sugere que ela era mais uma facilitadora distante
do que uma administradora ativa, sendo o próprio Lebel quem cuidava do trabalho sujo do dia a dia. E o toque histórico e religioso dessa história específica é sombrio, de um jeito bem particular. Existe relato consistente de que o Luís XV, receoso de contrair sífilis através desses encontros, insistia que as próprias jovens rezassem ao lado dele antes de qualquer contato íntimo, numa mistura estranha de superstição e devoção, como se orar antes do pecado pudesse comprar algum tipo de proteção divina contra a própria doença que o pecado ia causar. Mas o campeão absoluto da devassidão francesa, sem dúvida nenhuma, é o Luís XIV, o bisavô dele, o Rei Sol. E antes de qualquer coisa, um detalhe que sempre choca todo mundo. Apesar da imagem grandiosa que a história construiu dele, o Luís XIV media 1,63 m de altura. A peruca enorme, cheia de cachos volumosos, e os sapatos de salto alto vermelho que ele inventou e popularizou não era um capricho estratégico ou estético qualquer, era uma compreensão calculada da estatura. E ele mal conseguia manter o próprio equilíbrio direito, usando aquilo tudo, o que só reforça o quanto poder e imagem dependiam de artifícios físicos. E a vida amorosa dele seguiu uma trajetória bem documentada, quase uma sequência de personagem passando o bastão. Primeiro veio um flerte inicial intenso com a própria cunhada, Henriqueta, da Inglaterra, esposa do irmão dele, chegando a um nível de proximidade que já soava escandaloso demais até para os padrões elásticos de Versalhes. Para disfarçar esse escândalo, ele fingiu se interessar por uma dama de companhia dela, a Louise de Valliere, usada inicialmente só como cortina de fumaça. Só que a mãe do próprio rei percebeu a manobra, alertou ele sobre o risco de escândalo real envolvendo a cunhada. E o Luiz acabou de fato se envolvendo com a Louise para valer, reduzindo o próprio problema original, mas criando outro no processo. A Louise, por sua vez, apresentou ao rei a Madame de Montespan, que era amiga dele, que virou a amante mais duradoura e mais poderosa dele, mãe de 7 filhos, 6 legitimados oficialmente, incorporados formalmente à própria linhagem real francesa, apesar de nascidos fora do casamento. E foi justamente a governanta contratada para cuidar desses filhos ilegítimos, uma mulher chamada Madame de Maintenon, que acabou suplantando a própria Montespan no coração do rei, chegando ao ponto de se casar secretamente com Luís XIV depois da morte da rainha oficial. A própria babá dos bastardos virando, no fim das contas, a última e mais duradoura parceira do rei. Reparem no padrão bizarro, se repetindo. Cada amante literalmente apresentou o rei para a próxima, numa cadeia sucessória quase profissional, como se fosse uma transição de um cargo executivo, de um CEO, em vez da vida amorosa real. Cada mulher entregando o próprio posto para a sucessora escolhida quase por acidente de proximidade social. E existe um caso paralelo menor envolvendo uma dama de companhia chamada Madame de Soubise, que ocorreu enquanto a esposa oficial do rei estava grávida pela primeira vez. Esse caso durou anos até ela desenvolver uma doença específica chamada escofrula, que na época era apelidada de mal do rei, justamente porque acreditava-se que a realeza tinha um poder místico de curar aquela condição através do próprio toque. Crença que sobreviveu na monarquia francesa até bem entrado o século XIX, décadas depois de já ter desaparecido na Inglaterra. Os cronistas costumavam escrever que a doença dela certamente não tinha vindo por falta de contato físico com o rei. E agora chegamos no ponto mais delicado e mais divertido de desmontar. A cirurgia de 1686. Luís XIV desenvolveu no início daquele ano um abscesso doloroso perto do fiofó, do ânus, que evoluiu para uma fístula não, que resistia a qualquer tratamento convencional da época, o que incomodou dolorosamente por meses, chegando a atrapalhar a própria rotina de cavalgada e cerimônias públicas que a imagem do rei todo-poderoso exigia dele diariamente. Depois de meses tentando resolver de outro jeito, o rei se submeteu a uma operação real chamada literalmente de a Grande Operação, nos registros da corte, em novembro de 1686, dentro do próprio quarto real em Versalhes, sem anestesia nenhuma, porque a anestesia, como a gente conhece hoje, nem existia. O cirurgião responsável, um homem chamado Charles François Félix, desenvolveu um bisturi curvo especial só para esse procedimento específico, batizado depois de bisturi à la royale, e chegou a treinar a técnica em pacientes pobres de hospital e também pessoas que se candidatavam a isso antes de operar o próprio rei. Alguns morreram, inclusive. Enfim,
Tudo isso para garantir que o cirurgião não errasse a mão na hora de cortar o traseiro do monarca mais poderoso da Europa. E o mais impressionante é que existe um registro de que o rei não emitiu som de dor durante o procedimento inteiro, o que, considerando a ausência total de anestesia, ou é prova de disciplina sobre-humana, ou um puro terror controlado, disfarçado de dignidade real diante da própria corte assistindo. O cirurgião foi recompensado de forma generosa depois, recebendo terras, título de nobreza e uma quantia enorme em dinheiro. E o próprio prestígio da cirurgia como profissão médica cresceu bastante na França depois desse episódio específico, ajudando a fundar, décadas depois, a primeira academia real de cirurgia do país, elevando um ofício até então considerado quase manual demais para status de ciência respeitada. É exatamente em cima desse fato real, já bizarro o suficiente, sozinho, que nasceu a lenda que diz que freiras de um convento francês teriam composto uma canção específica para celebrar a recuperação bem-sucedida do rei depois da cirurgia. Canção que décadas depois teria sido ouvida por um viajante inglês levado para a Inglaterra, traduzida e transformada no próprio hino nacional britânico, God Save the King. Curiosa? Sim. Engraçada? Muito. Mas infelizmente não tem base histórica nenhuma. Ela vem originalmente de um livro de memórias supostamente escrito por uma marquesa francesa, uma obra que os historiadores sérios já classificaram como forjada, escrita décadas depois dos próprios eventos que ela pretendia descrever em primeira pessoa. Os musicólogos especializados no assunto e historiadores especializados em hinos rejeitam completamente essa ligação, apontando que a origem real de God Save the King continua incerta até hoje, com a primeira publicação conhecida datando de meados do século XVIII, décadas depois da própria cirurgia. Então, é exatamente esse tipo de fofoca que precisa vir com um aviso grande em cima. História deliciosa, redonda demais, satisfatória demais de contar numa festa. Exatamente por isso, suspeita. E fechando essa volta pela Europa de hipocrisia religiosa, a gente chega em Portugal, La Terrinha, com um caso que talvez seja o mais espantoso de todos, justamente por juntar devoção religiosa genuína, gasto público desproporcional e comportamento sexual dentro do próprio ambiente, que devia ser o mais sagrado possível. O João V, que reinou boa parte do século XVIII, ficou milionário graças ao ouro descoberto no Brasil e decidiu gastar boa parte dessa fortuna inteira em extravagância religiosa. Ele financiou construções monumentais como o convento e o Palácio de Mafra, que consumiam recursos e mão de obra durante praticamente o reinado inteiro, além de um arqueduto gigantesco para abastecer Lisboa de água e somas enormes enviadas para Roma, tentando comprar prestígio e favor papal através das doações generosas demais para o próprio bolso do reino aguentar. Na época da morte dele, em 1750, Portugal chegou a ter mais de 500 casas religiosas espalhadas pelo território, entre mosteiros e conventos, uma proporção de clero para a população geral que impressiona até historiadores especializados em história eclesiástica, enquanto o povo comum seguia empobrecendo, apesar de todo aquele ouro brasileiro entrando no país. Portugal, devolve nosso ouro. E dentro desse contexto de devoção pública extrema, o João V desenvolveu ao mesmo tempo uma fama de ser atraído por freiras. A relação mais conhecida foi com uma religiosa do convento de Odivelas, apelidada Madre Paula. E esse relacionamento, longe de ser segredo escondido, era amplamente conhecido e comentado dentro da própria corte portuguesa, sem constrangimento aparente por parte de ninguém envolvido, quase como se fosse um arranjo aceito de forma tácita por todo mundo ao redor. O resultado prático dessas relações foram 3 filhos, reconhecidos oficialmente pelo próprio rei através de um decreto formal assinado em 1742, ficando conhecidos historicamente como os Meninos de Palhavã, nome vindo do próprio palácio em Lisboa, onde os 3 cresceram, criados com todo o cuidado real, palácio que hoje, ironia das ironias, abriga a embaixada da própria Espanha em Lisboa. Um deles, o Antônio, nasceu de uma freira francesa e seguiu carreira dentro da própria igreja, recebendo honraria de cavaleiro da ordem religiosa importante. O segundo, Gaspar, filho de outra religiosa, chegou a se tornar arcebispo de Braga, um dos postos eclesiásticos mais importantes de todo o território português. E o terceiro, José, filho da própria Madre Paula, com quem o rei manteve o relacionamento mais duradouro, virou o inquisitor-geral do reino inteiro, ou seja, ele era o homem responsável por julgar e punir pecados alheios, ocupando
o cargo mais alto da vigilância moral religiosa de Portugal, sendo ele mesmo o fruto direto de uma relação entre um rei devasso e uma freira que deveria a castidade perpétua. E fechando essa volta pela Europa inteira, coroados e curiosos, fica claro um padrão que se repete de país em país, de dinastia em dinastia. Quanto mais forte a fachada pública de devoção religiosa, maior parecia a energia gasta, escondendo, justificando ou processando emocionalmente o próprio comportamento sexual privado por trás dela. Rei nenhum, por mais católico fervoroso ou protestante disciplinado que fosse, escapou dessa mesma engrenagem básica: poder ilimitado, moral pública rígida demais para ser sustentável e um exército de amantes, bastardos e freiras pagando o preço emocional e social dessa contradição inteira, que ficava convenientemente sempre do lado de fora do próprio trono. E se você reparar bem no fio que costura essa volta inteira pela Europa, o padrão não é só sexual, é estrutural. Em toda a dinastia que a gente visitou hoje, a mulher envolvida, a atriz, dama de companhia, freira, amante oficial, nunca tinha o mesmo poder de decisão que o próprio rei sobre o destino daquele relacionamento, e nem sobre o destino do filho gerado dele. O rei podia reconhecer ou não reconhecer, legitimar ou esconder, financiar a carreira eclesiástica ou deixar o próprio filho desaparecer sem título nenhum. E a mulher, na maioria absoluta das vezes, não tinha voz para reivindicar nada além do que o próprio monarca decidisse conceder por generosidade pessoal. E se você chegou até aqui, comenta para mim qual desses reis te chocou mais, o que dependia tanto da própria esposa, que virou disfunção, ou que transava com freira e ainda financiava a igreja com o mesmo dinheiro. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque amanhã a gente vem com mais escândalos reais, igual esse. Um beijo e até amanhã às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix.